Chamamos agora o senhor Raul Beck, do CPQD, para sua apresentação no painel O Presente e o Futuro do Armazenamento de Energia no Brasil. Boa tarde a todos, tá? Meu nome é Raul Beck, eu sou do CPQD, Fundação CPQD em Campinas, tá? É um prazer estar aqui com vocês, tá? Agradeço as iniciativas da FRG, na pessoa do Tiago, do Evangelista, da BGD, essa brilhante iniciativa de trazer o Fórum GD online, tá? Uma excelente iniciativa para a época que nós estamos vivendo hoje, tá? Vamos falar rapidamente hoje sobre a parte de sistemas de bateria para armazenamento no grid, o BESS, o Battery Energy Storage System. Então, os sistemas de armazenamento de energia hoje têm larga aplicação para fazer a perenização das energias renováveis intermitentes, como a fotovoltaica, como a eólica e outras formas de geração que não têm aquela garantia de fornecimento contínuo. Então, os geradores solares, por exemplo, atuando com inversores híbridos, podem fornecer energia diretamente para o consumidor ou para a rede elétrica e também armazenar energia num sistema de baterias. Tá? Geralmente, hoje, o mais empregado são as baterias de lítio-íon. Tá? Então, num horário de pico de geração de energia, parte dessa energia é consumida, tá? Uma parte dela é armazenada em baterias, tá? Para ser utilizado fora desse horário de grande geração, num horário de pico, onde a insolação é reduzida. Isso pode ser utilizado em todas as formas, em todas as partes da rede, do grid, desde a geração dos grandes geradores, onde tem os serviços ancilares, tá? Podemos ter baterias fazendo estabilização do grid, tá? Estabilização em frequência, estabilização em tensão, ou no sistema de transmissão, distribuição, onde grandes sistemas de armazenamento atuam no sentido de cobrir, suprir demandas instantâneas de pico, podendo aliviar a carga nas redes de transmissão e as perdas no sistema também. Chegando até a parte da geração distribuída, que vai até o storage residencial ou comercial de pequeno porte, tá? Onde geradores locais distribuídos utilizam esses sistemas de armazenamento para poder reduzir o seu consumo de ponta, tá? Ganhando, assim, a parte financeira desse balanço de energia. Tá? Os sistemas de armazenamento, eles têm vários espectros, desde grandes sistemas, tá? De 1 gigawatt-hora para aplicações geralmente com sistemas hidráulicos, tá? Hidráulicos bombeados, ou seja, a água é colocada num reservatório elevado através de bombas e depois, no horário de pico, ele retrocede e gera energia hidraulicamente. Sistemas de armazenamento de ar, mas para sistemas de menores capacidades, bulk storage, até 50 megawatts, 100 megawatts por 4, 6 horas, as lítio-íon já aparecem com vantagens em termos de outros tipos de armazenamento. Tá? Há outros tipos de storage também, com baterias, como as chumbo-ácidas, como as baterias de sódio e enxofre, mas em termos de custo, a lítio já está levando grande vantagem sobre elas. Em sistemas até 100 megawatts, 4 horas, a lítio-íon está dominando. Tá? E em todos os tipos de aplicação, a lítio vem se destacando também com uns menores custos. Tá? Somente em sistemas pequenos, como para serviços ancilares, regulação de frequência, tá? Regulação de tensão, as baterias de lítio são as preferidas hoje. Tá? O mercado global de baterias de lítio, deixa eu tentar tirar esse... Ele vem crescendo, tá, sintomaticamente, em termos de capacidade instalada. Tá? As baterias de chumbo ácida, elas ainda têm o maior market share no mercado. Isso são dados até 2017, 2018. Tá? São as azuis aqui, são as baterias chumbo ácidas. Então, esse é o market share em planta instalada. Mas o crescimento das baterias de lítio-íon nas instalações novas vem superando em muito o crescimento da chumbo ácida. Então, rapidamente, essas baterias chumbo-ácidas já não vão ser mais o dominante no market share do mercado. O crescimento hoje
da base instalada de baterias de lítio-íon é da ordem de 26% ao ano, tá? É a maior taxa de crescimento. Tá? Pegando esse crescimento com 26% ao ano, as projeções são de crescimentos exponenciais, tá? Da base instalada de armazenamento em Battery Energy Storage Systems, em BESS, de baterias de lítio-íon, com crescimento cada vez mais pronunciados. A estimativa do mercado, tá, para 2020 chegava a 50 bilhões de dólares aproximadamente. Claro que a pandemia do coronavírus vai dar uma pequena encolhida, mas só 2019 já oscilou próximo da casa dos 50 bilhões de dólares. Então, não é de se duvidar que esse ano ultrapasse esse valor. Tá? Como está a parte de produção mundial de células de lítio? As baterias de lítio, elas são constituídas basicamente pelas células de lítio e toda a parte de eletrônica que faz o controle e o gerenciamento dessas células, que é o BMS, o Battery Management System, e a parte de empacotamento, que cuida da parte térmica da bateria e da integridade física dela. Porém, o fundamental continua sendo as células de lítio. Hoje, as células de lítio continuam sendo dominadas, a fabricação delas, no mercado asiático. Tá? Então, entre China com 60%, Coreia com 15%, Japão com 17% e outros países do leste asiático, 5%, isso daqui soma mais de 90% a 95% da produção mundial de células de lítio. Estados Unidos tem cerca de 2%, crescendo agora com as megafactories da Giga, tá? Da Mega e Gigafactories da Tesla. A Europa, que tinha uma participação inferior a 1% na produção, com Saft, Fiam, Bolloré, agora várias empresas chinesas, asiáticas, estão vindo para a Europa para trazer a produção de células de lítio mais próxima do mercado consumidor, que é o grande mercado consumidor de células de lítio hoje, são os produtores de veículos elétricos, e boa parte deles estão concentrados na Europa. Por isso que essas fabricantes como LG, Samsung, elas estão implantando grandes fábricas na Europa, principalmente no leste europeu, Croácia, Eslovênia, para colocar a fabricação próxima da área de consumo. Mas a estimativa de produção, chegando a 380 megawatt-hora de capacidade, tá? Em 2020, é um volume fantástico de células que vão ser produzidas, basicamente ainda no leste asiático e no leste europeu. Tá? Uma projeção que também pode ficar comprometida agora com o coronavírus, era em 2020, a frota global de veículos elétricos atingirem 10 milhões de veículos. Tá? Isso vem num crescimento exponencial que vai ser impactado certamente pela pandemia do coronavírus mundial, tá? Mas esse número deve chegar muito próximo mesmo dos 10 milhões esse ano de 2020. Tá? Por que isso? Porque o custo das células de lítio vem caindo, tá? Assustadoramente, de 2010, 2011. Quando em 2010, 2011, a gente tinha o quilowatt-hora cotado a cerca de 1.100, 1.200 dólares. Tá? E isso caiu, tá, para cerca de 135 dólares no começo desse ano, começo de 2020. Tá? Então, é uma queda fantástica, quase 87%, 90% já está caindo o valor das células de lítio no mercado mundial. Então, isso vem tornando cada vez mais atrativo a utilização de baterias de lítio para a mobilidade elétrica e, por consequência, para os sistemas de storage. Por que para a mobilidade elétrica? A mobilidade elétrica é o que vem demandando produções cada vez mais crescentes, tá, de células de lítio. E uma estimativa que a Bloomberg projetou, isso ela projetou em 2017 e 2018, que quando as células de lítio chegassem a um preço abaixo de 100 dólares, cerca de 80 dólares, o custo de um veículo elétrico, puramente elétrico, e o custo de um veículo
a combustão seriam praticamente o mesmo, tá? Ou seja, não haveria mais diferença de preço que hoje ainda há, por causa das baterias, os veículos elétricos custarem 30%, 40% mais caros do que um veículo a combustão. Mas, com as baterias chegando nessa faixa de abaixo de $100, $80, $70, deixa de haver essa diferença. E os custos de propriedade de um veículo elétrico são muito menores que o custo de propriedade de um veículo a combustão, ou seja, o seu consumo de energia, quanto você gasta com combustível, digamos, a comparação direta entre gasolina, álcool, com energia elétrica, isso é da ordem de quase 4 vezes, ou seja, é quase 4 vezes mais barato você andar com energia elétrica do que andar com gasolina ou álcool. E os custos de manutenção também são infinitamente menores, tá? O motor a combustão, você tem que trocar óleo, filtros, manutenção frequente, velas. Num motor elétrico, você não tem nada dessa manutenção, só a parte de freio, que é muito economizada também, praticamente não se troca nem pastilha de freio num carro elétrico, por quê? Porque na regeneração, que é uma frenagem que joga energia de volta do carro para a bateria, se usa muito pouco pastilha de freio, tá? Então, a partir de 2025, já não se fala mais nem 2025, já se fala em 2023, não vai haver mais diferença de preço significativa entre veículos a combustão e veículos elétricos. E, a partir daí, o mercado de veículos elétricos vai crescer exponencialmente, como é mostrado nesse gráfico, tá? Esse daqui é um gráfico que mostra a demanda de baterias de lítio nos 3 grandes mercados. Baterias para veículos elétricos, baterias para produtos de consumo, laptop, celulares, tá? Que eram o grande demandante de baterias de lítio até 2016, 2017. A partir de 2018, já os veículos elétricos começaram a demandar mais baterias de lítio do que os equipamentos de consumo, notebook, celular. E também a parte de baterias para armazenamento de energia, que era bem incipiente, ela tem uma tendência a crescer basicamente depois dessa inversão do custo, ou seja, quando as células de lítio estiverem nesse valor abaixo de $100, $80, eles também começam a crescer a demanda para a parte de storage. Mas a gente vê que as grandes projeções, mesmo o grande volume de produção anual, gigawatt-horas de produção de baterias de lítio, terawatt-hora, vai ser para movimentar os veículos elétricos, tá? Opa, pulamos. Aqui a gente vê na parte de sistemas de armazenamento como tem se comportado o preço de sistemas de armazenamento, as baterias para storage no setor elétrico, tá? Então, entre 2013 e 2016, houve quedas acentuadas, tá, do preço e ano a ano do preço da bateria. Teve uma fase de transição, tá, em que houve uma elevação dos custos, tá? Aqui é percentual ano a ano, tá? E se projeta que, a partir desse ano, os preços vão estar com uma queda entre 6% e 7% em relação aos preços originais. Aqui é uma outra forma de ver como vem caindo desde 2010, como eu falei, que aqui está em euro, por isso que é 800 euros o quilowatt-hora, dá os 1.100 que estava em 2010, $1.100 americanos, tá? E como vem caindo isso, tá? Essas projeções aqui elas já estão um pouco defasadas, tá? Então, as novas projeções já jogam esses valores aqui abaixo dos 80, 70 euros já em 2025, tá? Que está grafado aqui como 120, 150, mas já deve cair abaixo de 80 euros, 70 euros, tá? A composição de preços de um sistema de storage, tá? Ele não é só a bateria, tá? Ele tem toda uma parte de montagem, inversores, instalação, e num sistema residencial, esse custo, essa distribuição de custo é bem diferente de um sistema de storage de grande porte, na concessionária, tá? Onde aí você tem são baterias, bancos de baterias muito maiores, onde o preço da bateria em si tem um percentual de participação menor, porque inclui a parte de inversores, softwares de supervisão e gestão, a parte de integração, a parte de engenharia, projetos. Então, distribuindo proporcionalmente os custos para a aplicação residencial ou
geração distribuída da geração de grande porte renovável, tá? Ou seja, as fazendas eólicas, fazendas fotovoltaicas, o peso da bateria é menor. Então, é provável que esse mercado aqui ele avance muito mais rapidamente do que o doméstico. Tá? Aqui alguns exemplos de sistemas de baterias de lítio aplicadas em sistemas distribuídos residenciais, pequenos comércios, tá? Vários fabricantes, Tesla, Panasonic, Samsung, a própria PHB, aqui no Brasil, junto com um projeto desenvolvido conosco lá no CPQD, já tem a solução de storage para aplicações residenciais e comerciais de pequeno porte, tá? Até 10 kWh. Tá? Os grandes sistemas tá? Instalados pelas concessionárias de energia ao longo do planeta, a Tesla atualmente tem o maior banco lá no sul da Austrália, em Arnsdale, tá? Esse banco de baterias aqui, ele é 100 megawatt de potência, 129 megawatts-hora. Ele foi instalado há cerca de 3 anos, 2017 e 2018. Ele já se pagou, tá? E, na verdade, ele já gerou, pela não interrupção de fornecimento de energia desse parque eólico para toda a região sul da Austrália, é estimado mais de 100 milhões de dólares os benefícios financeiros para os usuários do setor elétrico nessa região do sul da Austrália. Tanto que, no final do ano passado, a Tesla já terminou agora em março, a ampliação em quase 50% desse banco de baterias. Hoje ele está com cerca de 130 megawatt e 180 megawatt-hora, tá, de capacidade. Então, é crescente. Nos Estados Unidos, agora, a operadora, a concessionária de energia elétrica lá na Califórnia, a PGIC, ela já anunciou que vai implantar um banco de 1 terawatt-hora. Tá? Então, vai ser a maior instalação, tá? Prevista. Era para ser prevista no início desse ano, mas com a pandemia isso deve atrasar um pouco. Alguns projetos aqui no Brasil de storage, tá? Basicamente sobre a chamada 21 da ANEEL, chamada Estratégica 21, a instalação de um banco de bateria da BID junto com a Alsol na CEMIG, é um container de 1,26 megawatt e 1,36 megawatt-hora. Um container também na ES Tietê, junto com a LG e a Parker, de 186 kW, 186 kWh. Um banco de baterias no container da PHB, junto num projeto com a CPQD, a USP e a CETEP, tá? 100 kW, 100 kWh, isso é para serviços ancilares, tá? Na rede de transmissão da CETEP. Tá? E concluindo, o crescimento da demanda de baterias de lítio-íon para armazenamento de energia no grid continuará sendo exponencial, assim como o de veículo elétrico. E não vai haver falta de matérias-primas. O pessoal tem muito receio de faltar lítio, faltar níquel, faltar matéria-prima. Não, as reservas são muito grandes e também há os estudos recém-iniciados do Second Life, ou seja, o reaproveitamento das baterias que vão ser altamente demandadas para veículos elétricos. Ao final daquele período de uso dela no veículo elétrico, ela vai ser utilizada numa outra aplicação, provavelmente para storage no sistema elétrico, tá? Que vai dar mais 8, 10 anos de sobrevida para essa bateria. Portanto, não há risco de faltar matéria-prima. Novas tecnologias estão continuamente em desenvolvimento, tá? Então, hoje as baterias são cada vez mais eficientes, cada vez menores e mais baratas, tá? Por isso que o preço das baterias continuarão em queda. É um objetivo, uma meta comum perseguida por todos os grandes fabricantes no mundo, tá? E, sem dúvida, o mundo é cada vez mais dependente de bateria e é um caminho sem volta. Aqui a gente tem algumas fotos dos nossos laboratórios de ensaios de baterias, projetos com baterias lá no CPQD, na parte de desenvolvimento, tá? E fico à disposição de vocês para questões e bate-papo, e quando terminar a pandemia, todos bem-vindos a conhecer nossos laboratórios lá no CPQD em Campinas, ok? É isso por hoje.
Obrigado a todos. Agradecemos ao senhor Raul Beck, do CPQD, pela sua participação